Bueno, seguimos aquí en Quiero Fútbol, aquí en Uruguay, 15 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a contactar con nuestro amigo, que siempre, bueno, recurrimos a él, hablamos antes del Mundial con él, pero siempre está muy bien informado, trabaja en la cadena Globo, y queremos hablar un poquito de esta situación de Nico de la Cruz, Flamengo, Peñarol, y cuáles son las chances de que pueda llegar al equipo aurinegro. Está Renan Moura con nosotros. Renan, un placer de saludarte. ¿Cómo estás? Sabés que no lo estoy escuchando, ¿no? A ver, no estoy escuchando el audio de Renan, ahí lo veía. A ver si tenemos ahí un temita con el audio. A ver, ya vamos a recuperar el contacto con Renan Moura, nuestro colega, que está muy informado de Flamengo, y queremos hablar con él un poquito de la versión Flamengo, porque hablamos y les contamos la versión de Peñarol, la versión de sus representantes, cómo están las negociaciones, pero queremos saber también de la versión de Flamengo. Me avisan si lo podemos tener a Renan. Ya les informamos un poco con Nico, sí, de la situación. Recién veíamos a Renan, ¿no? Sí, ahí lo veíamos a Renan. Se ve impecable. Se ve impecable. No lo podíamos escuchar. Pero ya vamos a escuchar cómo o qué tienen ellos. Lo otro que es bueno manifestar, que en base a lo que recién estaba contando, que había charlado, la charla con Aguirre se entendió por parte del entrenador que había mucho interés y muchas ganas de venir de la Cruz. Eso es cierto. El jugador está, yo diría que ya óptimo, viene de sumarse al trabajo. Te voy a explicar. El jugador ha tomado decisiones ya de tema colegios, sí, incluso el jugador había comprado hasta hace poco tiempo, sí, una nueva casa. Una casa, pero eso es una inversión que él había hecho, pero con la mentalidad de empezar a pegar la vuelta. Pero suma para el hecho de que él ya quiere empezar como a mover ciertas cosas estando acá. Eso también tengo entendido que en Peñarol lo saben. Y que ven hoy en día con muchas ganas de jugar. A ver, lo tenemos ahora Renan. A ver si probamos nuevamente Renan. A ver si te... Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Renan? ¿Andás bien? Tudo bem, tudo bem. Um prazer estar com vocês novamente aqui na Sport 890. Vou falar em português pausadamente para que todos possam me compreender, porque meu espanhol é péssimo e não vou me arriscar nem no portunhol. Mirá, Renan, si hablas de esa manera te vamos a entender perfectamente. Nosotros vamos a hacer lo mismo porque no sé cómo estás con el entendimiento del español. Pero bueno, Renan, la verdad que estamos muy agradecidos contigo porque siempre recurrimos a vos cuando necesitamos información de Brasil. Y en este caso un tema que aquí en Uruguay se está hablando mucho, que es la posible llegada de Nico de la Cruz a Peñarol. Tenemos la versión, nosotros contábamos acá con Nico, mi compañero, la versión de Peñarol, la versión de los representantes del jugador, pero queremos saber la versión de Flamengo. ¿Cómo está la situación con Flamengo de Nico de la Cruz? O Flamengo fez investimento altíssimo, dos maiores do Flamengo, 110 milhões de reais na contratação do Nico de la Cruz, o presente de Natal para os torcedores do Flamengo, em um momento em que o time, naquela oportunidade, em 2023, não tinha conquistado nenhum troféu. Então, a diretoria, naquela ocasião, com o presidente Rodolfo Landim, precisava dar uma resposta ao seu torcedor. E trouxe o Nico de la Cruz, que já era um jogador que estava em pauta no clube desde a final da Libertadores de 2019, porque sempre foi um grande jogador no continente sul-americano. Mas hoje, a situação do Nico de la Cruz é uma situação diferente da qual ele já viveu no River Plate e também viveu quando chegou ao Flamengo. Ele não é hoje um jogador protagonista, ele é tão somente um suplente dentro desse elenco classificado como o melhor da América do Flamengo. Hoje ele tem apenas uma média de 20 minutos jogados no Campeonato Brasileiro na Série A. Ou seja, muito pouco para o tamanho do Nico de la Cruz
dentro do nosso continente. Existe sim a possibilidade de uma saída do De La Cruz, mas o Flamengo não aceita nesse momento uma saída do atleta de forma gratuita para o Peñarol. O Flamengo também, nesse momento, não aceitaria dividir o custo, o valor, o salário de Nico de la Cruz com o Peñarol. Nesse momento, o Flamengo gostaria sim de ter uma compensação financeira para liberar Nico de la Cruz. E a situação dele é uma situação diferente até do Matias Vinha, pela questão de investimento do clube em cima desse atleta, desse jogador. Como o Flamengo fez um alto investimento de 110 milhões de reais na contratação do De La Cruz, único jogador de 2019 para cá, onde o Flamengo pagou à vista, sem dividir em parcelas, o clube quer sim uma compensação financeira para ter esse jogador livre para uma transferência ao Peñarol. Sabemos que aqui no Flamengo o Nico de la Cruz não se sente tão à vontade como esteve no River Plate. Aqui teve uma situação no ano passado que não foi nada agradável ao jogador, quando o chefe médico do clube, em uma entrevista, ou melhor, um bate-papo, uma conversa informal pelo WhatsApp, junto com outros rubro-negros ilustres, falou sobre a situação clínica de Nico de la Cruz. Isso até hoje trouxe problemas na relação envolvendo a questão clínica, médica do De La Cruz, à medida que ele realmente não consegue disputar uma temporada inteira sem ter que ficar de fora pela questão do joelho, da rodilha. Ele esse ano conseguiu, na chegada do Leonardo Jardim ao clube, em substituição ao Felipe Luiz, ter uma sequência de 8 jogos consecutivos, incluindo uma partida amistosa no Uruguai. E surpreendeu a muitos a desenvoltura, a participação do De La Cruz no jogo na altitude, na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas foi apenas uma exceção à regra, como falamos aqui no Brasil, já que ele não conseguiu, a partir daquele momento, uma nova sequência de jogos com a camisa do time, tendo minutos em campo ou sendo titular de partidas consecutivas. Então, aqui a gente, como jornalistas que acompanhamos o Flamengo, classificamos que foi uma contratação não tão boa, porque criou-se uma expectativa enorme em cima do nome desse atleta, que poderia vir a ser um companheiro ao lado do Arrascaeta para levar o Flamengo a mais títulos, porém, o Nico de la Cruz acaba se tornando, até aqui, apenas um jogador coadjuvante dentro desse time do Flamengo, por mais que tenha sido um jogador muito caro e valorizado do River Plate ao Flamengo. Claro. Renan, fuiste muy claro. Flamengo no quiere darlo a préstamo sin cargo, no quiere dividir el salario, algo que fueron al principio propuestas que hizo Peñarol. A ver, lo que interpreto es que lo que pretende Flamengo es llegar a un acuerdo para rescindir ese contrato. ¿Esas negociaciones están en camino? ¿Hay conversaciones que se están dando para rescindir ese contrato o todavía no? É muito difícil nesse momento o Flamengo rescindir diretamente o contrato do Nico de la Cruz. Digo isso porque o Flamengo hoje tem também um outro atleta nessa posição que também não vive um grande momento físico, que é o Saúl, o espanhol que veio do Atlético de Madrid. O Flamengo não sabe, a janela ainda não fechou de transferências, se pode chegar alguma proposta muito boa por uma saída de Everton Araújo. E também há hoje a situação envolvendo o Jorginho, que teve uma queda de produção também. Então eu acho que tudo isso faz com que o Flamengo tenha um pouco mais de cautela a tratar de uma possibilidade de rescisão única e simplesmente do contrato do Nico de la Cruz. É por isso que eu digo e reafirmo que a posição do Flamengo é de existe a possibilidade de negociar o Nico de la Cruz desde que haja uma compensação financeira para que o Flamengo tenha pelo menos diminuído tal prejuízo na contratação desse atleta. Bien, Renan, además porque digo, acá lo que nosotros tenemos, claro que Peñarol lo quiere, los representantes están
conversando con Peñarol para ver si Peñarol puede pagar el 50% del salario que él tiene en Flamengo, pero obviamente que hay una negociación con Flamengo que hay que hacerla para conseguir esta libertad. ¿Flamengo tiene alguna otra oferta de algún equipo? Porque pagó mucho dinero por él, 16 millones de dólares. O es como se dice por acá, que Nico de la Cruz, si sale de Flamengo es porque él quiere venir a Peñarol y la negociación se tiene que dar con Peñarol. O Flamengo chegou a receber não propostas, porém sondagens. Creio que todos sabem o que significa essa palavra, pelo menos em português. Algumas conversas de alguns representantes de outros clubes, mas nenhuma proposta oficial pelo Nico de la Cruz. Realmente, o Peñarol é o clube que aparece nesse momento na janela de transferências, interessado na contratação do Nico de la Cruz. O que eu acredito é que para o Nico de la Cruz, uma volta ao Uruguai depois da Copa do Mundo, para o clube dele de coração, Nico é torcedor do Peñarol, sim, eu acho que seria um fator importante para que ele talvez pudesse reconquistar um espaço de protagonismo do qual ele não conseguiu com a camisa do Flamengo. Só me pergunto se ele conseguiria, pelo Peñarol, a sequência de jogos que ele não consegue ter no Flamengo. O Nico tem um problema que ele não consegue jogar partidas, por exemplo, em gramados sintéticos. São 7 gramados no futebol brasileiro, na Série A. Então, são pelo menos 7 partidas da qual ele não disputa na elite do futebol brasileiro. De 38 rodadas, 7 o Nico já não pode participar com a camisa do Flamengo, devido a essa questão envolvendo o problema crônico que ele tem no joelho. Mas eu acho que pode ser um caminho para uma retomada de carreira do Nico de la Cruz, voltando para o seu país de origem, voltando a um clube que com toda certeza abriria as portas com muito amor por esse atleta, já que aqui no Flamengo realmente ele não conseguiu render aquilo que a torcida esperava. E tinha muita expectativa em torno do nome desse jogador. Eu mesmo fui um que acreditava que ele pudesse ser um jogador tão importante quanto o de Arrascaeta, mas infelizmente ele não conseguiu. ¿Crees que este tema se va a resolver pronto? ¿Cuántos días crees que puede llevar todavía este tema para saber si De la Cruz se queda o en definitiva puede venir a Uruguai? Eu acho que é um tema que é tratado pelo Flamengo em stand-by. Por que eu digo isso? Hoje, pela manhã, o diretor executivo do Flamengo, José Botto, desembarcou no Rio de Janeiro após uma viagem a Buenos Aires para tratar da negociação pelo Thiago Almada. Ele teve uma reunião com o Agustín Jiménez, que é o empresário do Almada, para tentar chegar a esse acordo com o jogador que foi vice-campeão mundial pela Argentina. E o Flamengo tem pressa nesse momento de acertar a contratação, ao menos do Thiago Almada, porque no próximo sábado se encerra a janela de alterações na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então, nesse momento, o Flamengo está muito mais voltado para contratações do que saídas do atual elenco. Então, eu acho que é algo que talvez os torcedores do Peñarol terão que aguardar um pouco mais, pelo menos até o fim dessa semana. Acho que nada vai evoluir de forma tão positiva assim para todos os lados. Renan, ha sido muy claro con respecto al tema de la Cruz, pero al pasar mencionaste la situación de Matías Viña, una situación que también está complicada con respecto a su futuro en River, que fue apartado del equipo, está entrenando al margen de lo que tiene que ver con el primer equipo. ¿Cuál es la situación de Viña? ¿Hubo una intención de que vuelva a Flamengo? ¿Flamengo lo descarta? ¿Dónde estás parado en cuanto a la información con este tema? O River Plate, a informação que eu tive aqui, realmente consultou o Flamengo após a Copa do Mundo para tentar devolvê-lo, já que não estava nos planos do técnico Eduardo Cudê, pela própria desenvoltura de Matias Viña com a camisa do River Plate. Só que o Flamengo é irredutível às cláusulas contratuais de que o River Plate teria que pagar os salários de Matias Viña como uma forma de desfazer tal negócio até o fim dessa temporada.
e o River Plate também prefere não executar tal cláusula. Por isso que mantém Matias Vinha treinando em separado, para que ele não consiga cumprir as metas que obrigariam o River Plate a contratar o Matias Vinha em definitivo. É um jogador que tem contrato longo ainda com o Flamengo, até 2028. Ainda não sabemos se ele, para a próxima temporada, em 2027, vai ser utilizado pelo clube, mas nesse momento, pela forma como o Flamengo tratou, inclusive, o Matias Vinha, liberando ele para o River Plate, dá a entender que ele realmente também não voltará a esse time do Flamengo em 2027. Vale a gente lembrar que o Alexandre renovou o contrato com o Flamengo antes da Copa do Mundo. E o Ayrton Lucas também tem contrato, digamos assim, uma sombra ao Alexandre no time do Flamengo. Muitos torcedores aqui, nós também, da imprensa, que cobrimos o Flamengo, acreditamos que o Ayrton Lucas não seja esse jogador a ser o provável titular do clube na próxima temporada, já que o Alexandre tem uma certa idade e mesmo assim permanece no clube até o fim de 2027. E a situação envolvendo o Matias Vinha é também uma incógnita, um verdadeiro ponto de interrogação, porque após a grave lesão que ele sofreu no Flamengo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro no ano passado, a gente não sabe se de fato esse atleta vai conseguir desempenhar aquilo que um dia ele já apresentou, seja na seleção uruguaia, como também no Palmeiras. Então, eu acho que hoje o caminho do Matias Vinha é muito mais de uma saída do River Plate para um outro clube na próxima temporada do que de uma permanência no Flamengo no ano que vem. Renan, y lo último, ya que te tenemos y te aprovechamos tu amabilidad, ¿cómo está el tema Ancelotti después del Mundial? Tiene todo un tiempo de trabajo por delante, pero evidentemente para Brasil tampoco fue un buen Mundial, había otras expectativas, Neymar se va a retirar, hay toda una incertidumbre al respecto. ¿Cómo está el tema? Ontem o Neymar ele estava em um evento e foi perguntado sobre vai continuar, vai realmente se aposentar da seleção brasileira. E o Neymar ele acha, é a frase que ele utiliza com a palavra achismo, achar que não é mais possível jogar pela seleção brasileira. Já o pai do Neymar, que também estava nesse evento e é empresário do Neymar, tem uma versão diferente. Acredita que o filho ainda pode ser importante na seleção brasileira, quem sabe um novo ciclo para a próxima Copa do Mundo, no Marrocos, Espanha e Portugal, mas o Neymar foi confrontado com essa fala do pai e disse, ele não joga futebol, sou eu que jogo, em um tom de brincadeira, né? Então eu acho que realmente o Neymar não joga mais pela seleção brasileira. Eu tenho uma opinião muito bem formada, acho que ele não deveria ter sido convocado para a Copa do Mundo, acho que ele não apresentava futebol no Santos, como não vem apresentando, de um nível de Copa do Mundo, e o técnico Carlo Ancelotti tinha outras opções para levar para a Copa do Mundo, como João Pedro do Chelsea e o Pedro, centroavante do Flamengo. Então, eu acho que, infelizmente, o Carlo Ancelotti, por mais que tenha o grande nome que tem no mercado internacional, por tudo que ele construiu na sua belíssima carreira, infelizmente, ele sucumbiu ao sistema em levar um jogador que foi muito mais pela questão da grife, do apelo até mesmo popular, de muitos acreditarem que na Copa do Mundo o Neymar pudesse voltar a ser o jogador que um dia já vimos lá atrás, mas hoje ele, para mim, é um ex-atleta em atividade. Ele não tem mais aquela capacidade para poder jogar em alto nível. Renan, un placer, amigo, gracias por estos minutos y en cualquier momento volvemos a convocarte, sobre todo para hablar de este tema de Nicolás de la Cruz. Un abrazo grande. Um abraço, estou sempre à disposição, é só me chamar. Muchísimas gracias. Ahí está Renan Moura, un estupendo periodista que siempre, bueno, está muy informado porque cubre a Flamengo para Globo y bueno, y sobre todo del tema de Nico de la Cruz. Le dimos todas las versiones, la versión Peñarol, la versión Faro Sport, sus representantes, y la versión Flamengo
con Renan Moura. Ya venimos después de la pausa. Viví Sport 890. Todo el deporte